Pessoal, só lembrando vocês que essa aula está sendo gravada, tá bom? Para depois ser postada no YouTube, ok? Professor, Pode falar. esse daqui é o PET complementar ou é o PET normal que a gente vai fazer, que a gente tá fazendo? É o PET complementar, tá Tá bom? bom. Que semana? Essa é a semana 2, Tá bom. ok? Hoje nós vamos fazer a correção da semana 2. Se possível, a gente já vai estar iniciando, né, se der tempo, vamos estar iniciando a semana 3, os conteúdos da semana 3, ok? Então tá todo mundo aí vendo o slide. Na aula passada, nós falamos sobre os tipos de cultura e como que esses elementos da cultura, eles são importantes para a formação da história, né? Falamos sobre as fontes imateriais, né, os elementos da cultura que são fontes imateriais, que são o quê? São algum conhecimento que é passado de geração em geração, ok? Por exemplo, a capoeira, né, é uma fonte material da da, da população afro-brasileira, né? Nós temos aqui, ó, o folclore, né, que em grande parte ele é fruto do período colonial brasileiro, né, das sociedades indígenas pré-coloniais. A gente tem aqui o pão de queijo, que é um exemplo, né, de um patrimônio gastronômico, né, aqui do estado de Minas Gerais. E aqui a gente tem a tradição da Páscoa, né, que é uma tradição cristã. Inclusive a gente repara aqui, ó, que tem a transformação da Páscoa, né, a celebração da Páscoa ela vai se transformando à medida que o tempo vai passando, que a sociedade vai evoluindo. Na aula passada também nós falamos sobre as fontes materiais, né, as fontes que são usadas, que foram produzidas pela ação humana, ok? Fontes que foram produzidas diretamente pela ação humana, ou não, né? Por exemplo, um fóssil, ele não foi produzido diretamente pela ação humana, mas o estudo dele pode gerar um conhecimento que embasa, né, o contexto histórico. Os livros, né, a pintura rupestre, um navio naufragado, uma construção antiga, né, aqui no caso o Coliseu, uma fotografia, né, até mesmo uma roupa, né, um túmulo. Tudo isso pode ser considerado um patrimônio material, uma fonte material, né, que é muito importante no conhecimento, no estudo e na pesquisa da história. E dentro aqui desse contexto das fontes materiais, nós temos aqui, ó, os vídeos também. Os vídeos eles também compõem-se dentro da categoria de fontes materiais. E eu trouxe esse exemplo aqui para a gente, que é o Rondhegarden-Sen, né? O Rondhegarden-Sen, também conhecido como Le Prince Motion Picture número 1, é um filme mudo britânico de curta-metragem com apenas 2 segundos de duração, dirigido pelo inventor francês Louis Le Prince em 1888. Ou seja, esse vídeo, pessoal, o Rondo Garden Scene, né, ele foi gravado um ano antes da, da proclamação da República no Brasil. Ele foi gravado no mesmo ano em que ocorreu a abolição da escravidão no Brasil, né, 1888. É considerado um dos mais antigos filmes da história ainda sobrevivente. Ok? Só um minutinho, pessoal. Bom dia, Helena. Boa tarde. Boa tarde. Olha, de novo, eu tô preso no dia. Helena Simões de Jesus, né? Sim, Ok. Então vamos aqui dar continuidade. Vou dar play aqui, pessoal. Vocês me avisam aí se tá dando para ver o vídeo. São só 2 segundos, tá bom? É considerado um dos vídeos mais antigos da história humana. Vamos lá, o Rondway Garden Scene. Só isso. Deu para ver? Sim. Vamos de novo. 2 segundos. sim. Então, pessoal, são 2 segundos. É um vídeo que foi gravado em 1888, né? Mas assim, foi a base, né, de toda a tecnologia de vídeo, inclusive essa tecnologia que nós estamos usando agora, né? Onde nós estamos gravando um vídeo para depois ser postado no YouTube da nossa aula. Ok? Avançando aqui. Evolução do uso investigativo das fontes históricas.
As fontes históricas podem ser voluntárias ou involuntárias, ok? O que quer dizer? A fonte voluntária é aquela que é produzida com uma intenção, ok? Vamos pensar aqui, ó, as pirâmides no Egito. Vocês acham que as pirâmides no Egito, elas são uma fonte histórica, né? Elas são uma fonte histórica voluntária ou involuntária? Voluntária. Voluntária, exatamente. Voluntária. Elas foram construídas, né, com uma intenção, ok? Que era servir, né, de túmulo para os seus faraós. E vamos imaginar aqui um fóssil, né, um crânio de um antrópode, né, de um Australopithecus, por exemplo. Encontrar o crânio de um Australopithecus é uma fonte histórica também, né, a fonte histórica da evolução do homem. Mas é uma fonte voluntária ou involuntária? Voluntária. Voluntária. Involuntária, né? Involuntária. Por quê? Porque o crânio, ele não foi... Eu não criei o meu próprio crânio, né? O animal também, que a gente encontrou o crânio fossilizado, também não criou o seu próprio crânio. Mas, né, sobreviveu ao tempo, né, se tornando uma fonte histórica involuntária, ok? A questão da fonte escrita. Até o século XIX, somente os documentos oficiais eram considerados fontes históricas válidas. A partir do século XX, outras fontes escritas passaram a ser aceitas como fontes históricas. Por exemplo, cartas pessoais, diários, relatos de viagens, obras de literatura e etc. O que aqui está falando, pessoal? Está falando que até o século XIX, ok? Até o século XIX, só os documentos oficiais eram considerados fontes históricas. Ou seja, só aquela fonte que é uma fonte escrita que era considerada uma fonte que poderia ser útil na pesquisa e na construção da história. Mas não era também qualquer fonte escrita, tinha que ser um documento oficial. O que é um documento oficial? São documentos que são produzidos pelos governos, pelos governantes, né, pelas pessoas, pelas classes mais importantes dentro de uma sociedade, ok? Podemos falar aqui, por exemplo, o Jornal do Estado de São Paulo. Ele é um jornal da imprensa, né? Ele passa notícias, mas ele não é um documento oficial, porque ele é um jornal privado, né? Só que aí a gente tem um jornal que é publicado em Brasília, que é o Diário Oficial da União, que é um documento oficial, né? Mesmo que ele também traga notícias, assim como o Estado de São Paulo, o Diário Oficial da União, ele é produzido pelo sistema do governo, né? Então seria um documento oficial. Então nessa época aqui, pessoal, só os documentos oficiais, até o século XIX, só esses documentos oficiais, documentos produzidos pelos governos, né? Os governos antigos, né? O governo do faraó, por exemplo, no Egito, né? O governo dos reis na Idade Média, né? Só esses documentos oficiais que eram considerados fontes históricas válidas. Mas a partir do século XX isso aí começou a mudar. Por quê? Eles começaram a permitir que outros tipos de fontes escritas também fossem aceitos como fontes históricas válidas, né? Por exemplo, uma carta pessoal, né? O diário, os relatos de viagens, obras de literatura, né? Então, documentos que não foram produzidos exatamente pelo sistema do poder, ok? Não eram documentos originalmente oficiais, mas também davam informações sobre o passado, né? Também serviam como fontes históricas, ok? Foi nessa época aqui, ó, que a história ela começou a se desviar daquele foco de estudar somente a história dos governantes, né? Começou a se preocupar também aqui nesse período, durante o século XX, qual que é a história do cidadão comum de cada sociedade, né? Porque é muito fácil a gente estudar através dos documentos oficiais qual é a história de um faraó, mas e o escravo, né, do Egito Antigo, o servo do Egito Antigo, o camponês do Egito Antigo, né? Como que a gente vai saber da história deles? Através dessas fontes não oficiais, desses documentos não oficiais, ok? Bom dia, Súria. Bom dia. É Súria Evelyn Faction Fonseca, né? Sim.
Beleza, coloquei aqui sua presença. Vamos aqui continuar. Aqui. Outras fontes também começaram a ser aceitas, né, a partir aqui do século XX, no trabalho investigativo. Que outras fontes? Vestígios arqueológicos, como objetos, construções e roupas. Também podemos citar as pinturas, as fotos, as gravações em vídeo, filmes, músicas, testemunhos orais e etc. Ou seja, pessoal, a partir do século XX, não só outros tipos de fontes escritas passaram a ser aceitas como fontes válidas na pesquisa histórica. Fontes não escritas também começaram a ser aceitas, ok? Isso aqui é interessante a gente pensar, principalmente quando a gente vai estudar a pré-história. Que por que a pré-história recebe esse nome pré-história? É porque ela veio antes da história? Na época da pré-história, a história não tinha valor ou tinha menos valor que a história atual? É porque, pessoal, nessa época aqui, do século XIX, pensava-se que somente as fontes históricas escritas poderiam ser válidas, ok? Teriam valor. E como na pré-história ainda não tinha sido inventado a escrita, eles achavam que a história era um período à parte, que a história deveria começar a ser contada a partir do momento da invenção da escrita. Então, tudo o que aconteceu antes da invenção da escrita era chamado de pré-história, ok? Avançando aqui. Vocês estão conseguindo entender tudo aí, pessoal? Sim. Sim. Beleza. Então vamos lá. Tipos de fontes históricas. A gente tem documentos textuais. O que são documentos textuais? Documentos oficiais, como eu disse, né? Documentos produzidos pela classe que estava no poder, ok? Cartas pessoais e governamentais, diários, relatos de viagens, crônicas, livros literários, processos de justiça, jornais e etc. Então, todo tipo de fonte escrita vai se encaixar aqui, ó, dentro do parâmetro do documento textual, ok? Depois a gente tem vestígios arqueológicos e fontes da cultura material. O que a gente tem aqui dentro desse contexto aqui da cultura material, dos vestígios arqueológicos? Referem-se a itens resgatados pela arqueologia, como construções, ruas, estátuas, objetos funerários, roupas, peças de cerâmica e etc. Outros itens mais modernos e que não foram resgatados pela arqueologia também se encaixam aqui, ok? Ou seja, uma pintura, né? Vamos imaginar aqui um vídeo, né? Uma imagem, tudo que pode ser encaixado aqui dentro do contexto da cultura material. Também temos aqui como fonte histórica as representações pictóricas. O que é isso? São imagens, tá bom, pessoal? Todo tipo de imagem que pode servir como fonte histórica. Quadros, fotos, afrescos, pinturas rupestres, né, que é a primeira forma de arte da história humana, aquelas pinturas que eram feitas nas paredes, né, das cavernas, charges e etc. Outro tipo de fonte histórica também que nós temos são os registros orais, ok? E o que se encaixa aqui dentro dos registros orais? Testemunhos pessoais e mitos transmitidos oralmente, de geração para geração. Ou seja, é aquela história que é passada de pai para filho, né? De filho para neto, que é passada de geração em geração, aquele conhecimento, né? Às vezes uma receita, né? Às vezes uma história, às vezes uma lenda, até mesmo a própria doutrina de uma religião, tudo isso se encaixa dentro, né, de registros orais, ok? Conclusão e correção das atividades. Agora nós vamos fazer aqui, né, a correção das atividades. Dessa forma, considerando os termos até aqui abordados, algumas percepções comumente errôneas acerca da história como um campo científico podem ser esclarecidas. Primeiro, a história não passa de uma área de conhecimento preocupada em estudar o passado? Pessoal, essa é uma afirmação muito comum, né? Mas é errônea, ela é errada. Muita gente pensa que a história só serve para estudar o passado, né? O que não é verdade.
vamos ver aqui qual que é o esclarecimento aqui sobre essa questão. Essa é uma ideia incorreta. Apesar de trabalhar com dados que se encontram no tempo passado, a ciência histórica é uma importante ferramenta para que possamos repensar a situação presente do homem. Sempre que nos voltamos àquilo que já foi feito, procuramos informações e desdobramentos daquele ato em nosso tempo presente. De tal forma, tem grande importância na reflexão das experiências vividas e na obtenção de respostas que possam reorientar nossas ações e comportamentos. Né, pessoal? Então, os erros que foram cometidos no passado, o que a gente vê, né, das ações dos homens que viveram, né, das sociedades que viveram no passado, a gente pode usar esses exemplos para poder se adequar no futuro, né? Para a gente evitar que os mesmos erros sejam repetidos. Oi? A aula vai até quantas horas? Vai até 1h50, tá bom? Tá bom. Avançando aqui. Segunda parte aqui, ó. Os fatos históricos só podem ser reconhecidos nas ações dos grandes acontecimentos e dos grandes personagens. Então, pessoal, será que toda a história ela só serve para a gente estudar, para a gente entender o que aconteceu de mais importante no passado, né? Só para a gente entender a história das pessoas mais, tipo assim, das mais poderosas, né? Dos grandes governantes, né? Dos grandes heróis do passado? Será que a história só se trata desses personagens, né? De maior representação? Também essa é uma ideia incorreta, né, pessoal? A história de todo mundo ela é importante no processo histórico, no processo de formação da história, né? Tanto a história dos nossos governantes quanto a nossa história pessoal, né? O que a resposta aqui está falando? Essa também é uma ideia incorreta. A realização dos fatos históricos pode acontecer pela ação de pessoas completamente desconhecidas ou por coletividades. Em um processo eleitoral, por exemplo, várias pessoas determinam a escolha de um governante através de uma ação individual. Dessa forma, vemos que elas participam de um importante fato político, sem que para isso tenham que ser reconhecidas ou responsáveis por uma ação de grande impacto, né? Por exemplo, numa democracia, né, como foi citado aqui o exemplo, numa democracia quem elege os governantes é o povo, né? Mesmo que o povo não ganhe um papel muito importante, né, que nem o do governante dentro do contexto histórico, vai ser o povo que vai colocar determinado governante no poder, ok? Então o povo ele tem sim sua participação histórica. Pode não ser uma participação que ganha um destaque tão grande, né, quanto os governantes, quanto as pessoas mais importantes, mais poderosas, né, dentro da nossa sociedade. Mas o povo comum também tem a sua participação na formação da história. Aqui é o terceiro ponto. O que é o anacronismo e como ele dificulta o trabalho com o passado? Pessoal, anacronismo é quando a gente tenta enxergar o passado com uma visão do presente, ok? Vamos imaginar, por exemplo, eu estava dando aula outro dia sobre os astecas, né? E estava falando para os alunos que os astecas eles tinham a prática de fazer sacrifícios humanos em homenagem aos seus deuses. Eles levavam seus inimigos, né, até edifícios em forma de pirâmide e deitavam eles, né, em uma cama cerimonial, cortavam-lhe o peito, arrancavam-lhe o coração ainda batendo com a pessoa ainda viva e erguia o coração ao sol, né, em homenagem ao deus Sol. Aí os alunos ficaram chocados, né? Nossa, que absurdo, que coisa terrível, né, de se fazer e tal. Assim, para a nossa visão, para a nossa perspectiva, é um ato terrível, né? Mas para a perspectiva deles, na época dos astecas, era um ato sagrado. Por quê? Porque o sacrifício humano se dava dentro de um contexto religioso. Eles sacrificavam, né, seus inimigos em homenagem ao deus Huitzilopochtli, com o objetivo de que o sol sempre voltasse a nascer.
Ou seja, eles pensavam que se não fizesse sacrifício, em algum momento o sol ia parar de nascer, eles iam viver nas trevas eternas. Ok? Alguém levantou a mão aí? Quer falar alguma coisa? Então, pessoal, anacronismo é exatamente isso. É a gente querer ver o passado, né, com uma visão do presente. O que está falando aqui? Ó? Representando um obstáculo insolúvel para o trabalho com o passado, o anacronismo é toda a interpretação do passado realizada a partir dos valores e conceitos desenvolvidos no tempo presente. Muitas vezes o anacronismo dificulta o trabalho com o passado por criar interpretações que não têm relação com o conjunto de valores e ideias da época trabalhada. De tal forma, esse tipo de ação pode incorrer no desenvolvimento de interpretações incoerentes sobre as experiências e questões e modos de vida das sociedades passadas, né? Então, se a gente olhar para o passado com a visão que nós temos hoje, nós vamos ter uma interpretação errada, né? Nós temos que procurar entender como que os povos do passado, né, como que os povos contemporâneos, as fontes históricas que estão sendo usadas na pesquisa, pensavam, como que esses povos viam o mundo. E a partir dessa perspectiva a gente, né, estudar as fontes históricas e desenvolver a narrativa histórica, entender o que aconteceu no passado de forma correta. Essas percepções equivocadas, em muitos aspectos, impedem e desestimulam que as pessoas vejam a história como uma ciência útil e potencialmente benéfica ao entendimento da humanidade. Muitas vezes esse anacronismo, pessoal, a gente enxergar o passado com os olhos do presente, né, que faz as pessoas ficarem desanimadas de estudarem o passado, ok? Diga, Henrique. Professor, que página que é essa? Eu tô aqui na página de semana 2 e não tô achando. Aqui no Flashmob. Aí já seria na correção da atividade. Você pode olhar lá que tem uma questão que Aqui, ó. fala Eu tô sobre... na. Você tá lendo a conclusão e as atividades? Aqui já seria a atividade, já seria a resposta de uma atividade. Ah, tá. Deixa eu... Quer ver? Deixa eu abrir aqui que eu não tô com a... A eu tô só resposta com o é isso slide tudo aberto. aí? Basta você dizer o que é o anacronismo, né? Está perguntando. O que é o anacronismo? É quando alguém procura entender o passado com uma visão do presente. Ok? Você já respondeu o que é o anacronismo. É enxergar o passado com a visão do presente. Como ele dificulta o trabalho com o passado? Ele dificulta a partir do momento que você olha para o passado tentando enxergar o presente, você não vai conseguir entender o que aconteceu de fato no passado, né? Porque as pessoas no passado não enxergavam o mundo da forma que enxergam hoje no presente. Deu para entender? Peraí, professor. Quando alguém olha para o passado de uma forma diferente. A resposta seria isso aqui, pessoal. Vocês querem que eu dê uma resumida? Aham. Sim. Vocês podem escrever assim, ó. São duas perguntas, né? O que é o anacronismo e como o anacronismo dificulta o trabalho com a história. O anacronismo é... Como é que eu posso explicar? O anacronismo é quando alguém procura entender o passado com uma visão do presente. Ok? Anacronismo é quando alguém procura entender o passado com uma visão do presente. Ok? Ok. E como ele dificulta o trabalho com o passado? Vocês podem escrever assim, ó. A partir do momento... Vocês estão escrevendo aí? Sim. Escreve aí. A partir do momento que o entendimento histórico... A partir do momento que o aprendimento. Entendimento. De entender. Entendimento. A partir do momento em que o entendimento histórico
Posso continuar? Não. Sim. Ah, não. O que você falou? A partir de quando que você quer saber? Do começo. A partir do momento em que o entendimento histórico pronto? É baseado Tá, peraí. a partir do momento em que o entendimento histórico é baseado Professor, é assim, a partir do momento que o entendimento histórico é baseado, isso, é baseado em anacronismos, A partir do momento, mais o quê? em que o entendimento histórico, Peraí. em que o entendimento histórico, a partir do momento em que o entendimento histórico ok? Pronto, Gabriel? É baseado em anacronismos. Pronto aí, Henrique? ô professor, Diga. é que não deu tempo de eu ver a 2. Como que é a resposta da 2? É que não deu pra eu ver. Henrique, eu posso voltar aqui para você, mas eu recomendo que você vai estar no YouTube. Você pode estar acessando o vídeo lá depois e dando pause, pra Tá gente não bom. ficar muito parado, entendeu? Ok. Deixa eu terminar aqui a resposta. A partir do momento em que o entendimento histórico é baseado em anacronismos, aí vocês coloquem uma vírgula, anacronismos, vírgula, não é possível a compreensão não é possível a compreensão da perspectiva humana no Como que é, passado. professor? É possível a compreensão da perspectiva? Não é possível, Ah, não é possível a compreensão, ok? Da perspectiva pronto. da perspectiva humana no passado, ou dos homens no passado, né? Das sociedades do passado. Ou seja, como as pessoas enxergavam o mundo no passado, né? A gente só consegue entender se a gente procurar conhecer, né, as crenças, a cultura, a forma como eles enxergavam o mundo, ok? Se a gente procurar pensar assim, ó, por exemplo, todos nós falamos português aqui, né? Estamos todos falando português aqui nessa aula. Se a gente procurar estudar, se a gente procurar estudar o passado, pensando que todo mundo no passado vai falar português igual a gente, né? A gente vai estar cometendo um erro, tá certo? A gente tem que procurar enxergar o passado de acordo com o cotidiano, né, que os cidadãos do passado viviam. Ok? Isadora Ô, falou, professor, vai no YouTube.
Isso mesmo, gente. Essas aulas estão sendo postadas no YouTube, tá bom? Vocês podem esclarecer as suas dúvidas para vocês entenderem o conteúdo. Mas assim, copiar a resposta ficaria melhor se você visse no vídeo do YouTube para a gente poder conseguir avançar mais rápido o conteúdo. Tá bom? Mas pode falar, Gabriele. Depois dessa aula tem mais? Amanhã vai ter outra aula, né? Outra aula Não, com de outros vocês. professores. Ah, eu não sei. Vai ter a de matemática no terceiro horário. Vocês têm que olhar o horário de vocês, né? Então vamos avançando aqui, pessoal. Ó, terminamos. Disso aqui, vocês têm alguma dúvida? Não. Não. Henrique estava falando, né, sobre a 2. É. Então, aqui está perguntando, Henrique, se os fatos históricos só podem ser reconhecidos nas ações dos grandes acontecimentos e personagens. Ou seja, você só pode entender a história se você estudar os governantes do passado, as pessoas mais poderosas, né, as pessoas assim com maior representatividade, né, dentro da sociedade. Será que é os mais importantes da antiguidade só que vão escrever a história? Durante muito tempo, até o século XIX, os historiadores pensavam que só se poderia entender a história estudando a história dos poderosos, né, dos governantes. Vamos imaginar que daqui 100 anos, né, fossem estudar a história do Brasil. Eles vão estudar a história de quem? Dos presidentes, né? Vai estudar a história aqui dos nossos políticos, né? Mas e da população? Da população não vai ter um estudo histórico da personalidade, né, daquele personagem. O povo vai ser representado como um personagem único, ok? Mas mesmo assim, ativo. Então, quando Professor, fala... Oi. eu coloquei assim, não, porque um cidadão normal pode votar numa eleição e fazer parte da história. Eu coloquei Exatamente. certinho, errado. Tá certo, tá certo. Porque Tá mesmo, bom. vamos imaginar, você votou, né, e elegeu o seu governante, junto com milhares de outras pessoas, né? Esse governante, ele vai ser lembrado na história. Mas e você que votou, você vai ter uma importância também dentro da história, porque se não fosse o seu voto, se não fosse o voto de milhares de outros, né, igual a você, esse governante não teria sido eleito. Entendeu? Então o povo, mesmo que não tenha uma representatividade tão grande, ele também muda a história, também influencia a história. Isso aí, você respondeu certinho. Tá bom. Então, beleza. Pessoal, podemos passar para a próxima semana, que é a semana 3? Tá, peraí. Só vou... Pode. Peraí, professor. Diga, Henrique. É Beleza. semana 2 de Eu quê? vou procurar a atividade aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. É semana 2 de quê? Pode ir, professor. Professor. Beleza. Deixa eu só parar a apresentação aqui. Aqui. Opa, Gabriele, você pode desligar seu áudio, por favor? Sim. Então aqui, pessoal, são as 3 questões, né, que foram trabalhadas aqui, ó. Vocês responderam assim lá no Conexão Escola, né? Ou então no caderno de vocês e estarem me enviando aí no e-mail. Que a história não passa de uma área do conhecimento preocupada em estudar o passado? Não, né, pessoal? Porque estudando o passado a gente entende o presente. Os fatos históricos só podem ser reconhecidos nas ações dos grandes personagens e acontecimentos? Também não, né, pessoal? Porque mesmo as pessoas mais pobres, as pessoas, né, sem tanta capacidade de mudar as coisas, mudar a situação, né, em que elas vivem,
elas também têm possibilidade de agir e mudar o mundo onde elas vivem, ok? Mudar o contexto, né? A situação da sociedade onde elas estão inseridas. E o que é o anacronismo? Como eu disse, é você enxergar o passado procurando entender da forma que você entende o presente, né? E como ele dificulta o trabalho com o passado, quando você procura entender o passado da mesma forma que você entende o presente, você não vai conseguir entender corretamente o que aconteceu no passado, né? Porque no passado as coisas funcionavam de formas diferentes do que funcionam agora. Ok? Essas 3 questões aqui, ó. Vocês conseguiram entender esse conteúdo? Sim. Professor, você já está corrigindo as atividades? Eu já fiz a correção, Você né, da tá semana lendo? 2 e agora estou indo para a semana Então, 3. da semana 3. Não, a semana 3 a gente vai começar agora. Ah, tá. A ideia é sempre a gente estar fazendo a correção da atividade da semana anterior, né? Na semana anterior a gente fez a correção. Na semana anterior, a gente publicou no Conexão Escola a semana 2, né? E essa semana a gente publicou a semana 3. Agora nós terminamos a correção da semana 2 e vamos para a semana atual, né? A semana 3. Ok? Então, deixa eu apresentar aqui para vocês o slide da semana 3. Só fechar aqui. Rapidinho aqui, pessoal. Ok, galerinha? Nessa parte aqui, ó, a gente vai estar estudando a evolução humana. Diga, Gabriel. A semana 3 eu já fiz. Beleza, sem problemas. Mesmo assim, a gente vai estar abordando aqui o tema, tá bom? Pessoal, eu dei presença aqui para Helena, para o Gabriel, para a Gabriele, para o Henrique, para a Isadora, para a Mariana, para Nayara, para o Pedro e para a Surian. Entrou mais alguém? Não, né? Então vamos continuar aqui. A evolução humana. Oi, Pedro. Não entrou mais ninguém. Vocês conhecem esse cara aqui? Não. 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 Acho que é o cara que descobriu a gravidade, não sei. Não. Ele foi muito importante. Foi um cientista muito importante. Mas não foi ele que descobriu a gravidade, não. Quem descobriu a gravidade foi Isaac Newton. Esse aqui é o Charles Darwin, pessoal. Charles Darwin, ele foi um biólogo que descobriu que todo ser vivo, ele é descendente de uma espécie que o antecedeu, ok? Ou seja, todo ser vivo, toda espécie de ser vivo atual, ela é resultado de uma evolução de uma espécie anterior, ok? E ele foi o primeiro aí a dizer que provavelmente o homem veio do macaco. Então vamos lá. A evolução humana corresponde ao processo de mudanças que originou os seres humanos e os diferenciou como uma espécie. As características próprias da espécie humana foram construídas ao longo de milhares de anos com a evolução dos primatas. Charles Darwin foi o primeiro a propor a relação de parentesco da espécie humana com grandes macacos, os antropóides. Pessoal, o que acontece? Charles Darwin, ele viveu aqui, ó, no século XVIII, ok? E nessa época, a visão religiosa era muito forte ainda. Por mais que a ciência tenha conseguido grandes avanços na época em que Charles Darwin viveu, né, ela ainda era muito influenciada pela questão da religião.
Então, inclusive Charles Darwin era um religioso, né? E o que que acontece, pessoal? Quando ele lançou, né, o seu livro A Origem das Espécies, que dizia que o ser humano ele era descendente dos macacos, né, assim como o cachorro é descendente dos lobos, né, assim como o nosso gato doméstico ele é descendente dos gatos selvagens, né, dos gatos do mato, né. Então, ele deu essa visão de que as espécies elas evoluem à medida que o tempo os obriga a se adaptarem, ok? E devido a essa ideia dele, de falar que o ser humano veio do macaco e não diretamente uma criação de Deus feita do nada, feita do barro, né? Que o ser humano ele é mais uma espécie dentre centenas de outras espécies, né, de primatas, ele começou a sofrer fortes críticas. Então aqui nesse canto aqui a gente tem uma imagem do Charles Darwin, né, uma fotografia do Charles Darwin já velhinho já, ok? E aqui a gente tem várias charges que foram publicadas em jornais e revistas da época, sempre representando o Charles Darwin como um macaco. Tá vendo aí? Ou seja, se ele quer ser descendente do macaco, o problema é dele, né? É uma crítica diretamente à teoria da evolução das espécies, ok? Hoje já foi comprovado pela ciência que a teoria do Charles Darwin é a mais correta até o momento, né? Mas na época que ele lançou foi um escândalo esse conhecimento dele, né? Esse estudo dele dentro da comunidade científica. Aqui a gente tem um pouquinho sobre a vida do Charles Darwin. Charles Darwin nasceu em 1809 na Inglaterra. Fez parte da expedição ao redor do mundo a bordo do HMS Beagle como naturalista. Dentre os destinos do navio estavam as Ilhas Galápagos e até o Brasil. Darwin retornou à Inglaterra em 1836, após quase 5 anos de viagem. Reuniu evidências durante anos e teve a colaboração de outros estudiosos até concluir a teoria da evolução, de acordo com a seleção natural. Darwin explica essas ideias no livro A Origem das Espécies, publicado em 1859. Por exemplo, pessoal, a ideia da seleção natural, que foi, né, desenvolvida aqui no livro, né, da teoria da evolução, da origem das espécies, do Charles Darwin, a seleção natural é o quê? Aquela espécie que melhor consegue se adaptar ao meio ambiente em que ela está vivendo, né, vai ser a espécie que vai sobreviver. A espécie que não conseguir se adaptar não vai sobreviver. Quando caiu um meteoro, né, alguns milhares de anos, um meteoro que extinguiu os dinossauros, não foi o meteoro em si, o impacto do meteoro, que matou os dinossauros de uma vez. Mas quando o meteoro caiu na Terra, levantou-se uma nuvem de poeira muito grande que mudou o clima da Terra, né? E com isso mudou também a disponibilidade de alimentos. Por isso que os dinossauros, né, esses animais, esses répteis de grande porte, eles acabaram sendo extintos, porque não tinha mais alimento para eles, ok? E por isso que eles, mesmo sendo grandes e poderosos, não sobreviveram, enquanto outras espécies bem menores conseguiram sobreviver, ok? Então, quem melhor se adapta tem mais chances de sobreviver. Aqui a gente tem uma imagem, uma representaçãozinha assim, bem básica mesmo, bem a grosso modo, de como que foi se desenvolvendo, né, de como foi evoluindo a vida na Terra, né? Primeiramente, a gente tinha organismos unicelulares, né? Só tinham uma célula. Depois a gente vai ver esses organismos formando, né, estruturas com mais células. Depois, formando aqui as algas, né? Dessas estruturas, algumas delas também formaram os peixes, né? As nadadeiras dos peixes começaram a se adaptar para andar na terra, né? Dando origem aos anfíbios, né? Depois, esses peixes que passaram a viver na terra, alguns começaram a viver exclusivamente na terra e desenvolveram patas, ok? Aqui parecendo uma salamandra.
Depois surgiram os lagartos, né? Os lagartos que viviam exclusivamente na terra. Depois vão surgir aqui os que vão subir nas árvores, que vão dar origem aos mamíferos, ok? Aqui a gente já vê a imagem de um macaco. Aqui vai avançando, né? A gente vai vendo a evolução do macaco exclusivamente até chegar ao homem moderno. Diga, Pedro. É que eu ouvi uma teoria que a gente é descendente de peixe, isso é verdade? De certa forma, Pedro, né? Toda espécie terrestre é descendente de peixe, pode-se dizer, né? Não só o homem, mas assim, a espécie humana, a classe da espécie humana, ela é descendente dos primatas, tá bom? No caso aqui, os humanoides, os hominídeos, tá certo? Bem assim, bem a grosso modo, para vocês entenderem como uma espécie pode dar origem a outras espécies, né? E dar uma nova situação, um novo contexto aqui, ó, para a vida terrestre e aquática também, né? Diga, Gabriel. Antes do homem moderno, o quê? Como é? Antes do homem moderno? Como que se chamava? Ah, isso aqui já é um tema para a próxima aula, que nós vamos falar aqui das espécies, né, que antecederam o homem, ok? Pessoal, nossa aula vai acabar aqui, já deu 1h50. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade a esse tema aqui, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Não. Deu para entender Não. legal aí? Sim. Sim. Beleza. Então, vocês estão dispensados, pessoal. Obrigado e até a próxima aula, tá bom? Tá, boa tarde. Tchau, Tchau, boa tarde. Até a Valeu. próxima. Boa tarde. Tchau. Tchau, tchau.